Gênesis capítulo 37, verso 5, e assim diz a palavra do Senhor. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que os molhos se levantavam e também ficavam em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais aborreciam por sonhos e por suas palavras. Amém? Senta dando glória, que Jesus vai te dar vitória. Queridos e amados irmãos, a palavra que o Senhor nos traz aqui esta noite é a palavra direcionada através da vida de José. José era um homem, um rapaz humilde, simples, criado no campo. Era um rapaz que vivia a olhar as ovelhas de seu pai Jacó. José estava no campo cuidando das ovelhas, passando por algumas dificuldades, vivendo algumas dificuldades. E naquele momento Deus usava ele em tudo que ele fazia. Quando José estava com seus pais, ele era um instrumento de bênção para levar aos seus corações uma palavra, um abraço, um carinho, um afeto, uma atenção, que fazia com que seus pais tivessem ali naquele momento um carinho que trazia a paz aos seus corações. José era uma pessoa que quando ele chegava no campo para cuidar das ovelhas, a ovelha sabia que era José que estava chegando e já ficava tranquila para ser apacentada. José era uma pessoa que por onde ele passava, as pessoas gostavam de José. José era uma pessoa abençoada. José era uma pessoa que onde ele colocava as mãos era abençoado. Onde ele colocava as plantas dos pés, ali era terra de prosperidade. Queridos e amados irmãos, José, ainda jovem, estava num momento dormindo, de repente veio um sonho. E aconteceu isso que a palavra acabou de nos dizer. E quando ele acabou de ouvir aquilo, quando acabou de falar aquilo, seus irmãos ouviram, e aquilo ali já gerou no coração de seus irmãos uma inveja. Naquele momento, seus irmãos já começaram a criticar José. Eu observo bem que o verso 37 dizia que os irmãos estavam com ele cuidando das ovelhas. E quando nós lemos o verso 5 a seguir, o Senhor nos fala que José recebeu uma revelação e que ele seria alguém na vida, e o simples fato de ele ter um sonho, de que ele seria alguém na vida, já foi suficiente para alguém criar inveja contra José. Naquele momento, seus irmãos se iraram contra ele. Naquele momento, seus irmãos começaram a tramar contra ele. Naquele momento, seus irmãos começaram a tramar para lhe matar. Naquele momento em que ele acabava de contar uma alegria, algo que estava regozijando o seu coração, os seus irmãos da sua casa acabavam de ter inveja, tamanha que tentaram o matar. Meus queridos, no momento em que tentam matar, naquele sentido de irmão matar irmão, eles falaram assim: não vamos matá-lo porque é nosso irmão, não vamos sujar as nossas mãos com sangue, vamos jogar ele num poço. Jogaram ele no poço, largaram José naquele poço. Certamente José estava ali naquele poço, e lembramos que é uma região desértica, e a região desértica durante o dia é muito quente, mas muito quente, tão quente quanto o Naí no noroeste de Minas, de onde eu vim. Mas durante a noite é gelado. José naquele buraco passava o calor durante o dia, e à noite não tinha com que se cobrir, a não ser uma simples túnica que seu pai lhe deu, mas que certamente não tampava o seu frio. José cresceu naquele momento espiritualmente, porque tudo na vida dele vinha dando certo. Mas quando ele expôs o seu sonho a alguém, o que aconteceu? Começou perseguição na sua vida. E aqui Deus nos traz a primeira reflexão. Quando nós temos algo em especial, o simples fato de termos algo em especial, o simples fato de você ter algo em especial, já gera inveja em muitas pessoas. Eu creio que no seu trabalho, eu creio que na sua família, eu creio que na sua vizinhança, tem alguém que não gosta de você só porque você é crente, só porque você é abençoado, só porque você é iluminado por Deus. Tem alguém que não gosta de você. José era desse jeito. José, somente por ele ser abençoado, criou inveja.
E quando ele abriu a boca e contou os seus sonhos, ele criou inimigos. Queridos e amados irmãos, Deus nos traz essa primeira reflexão para nos dizer que os nossos planos, os nossos projetos, que são direcionados por Deus, nós devemos guardá-los em nosso coração. Nós devemos conduzir os nossos sonhos debaixo de oração, levar a quem realmente pode trazer algo de bênção na nossa vida, a um conselheiro espiritual. Nós devemos levar o nosso sonho àquelas pessoas que vão realmente, você sabe, direcionado por Deus, que vai te ajudar a fazer com que aquele sonho cresça. Infelizmente, muitas pessoas do mundo não conseguem entender o que a Bíblia diz, quando ela diz em Coríntios que nós devemos alegrar na alegria do próximo e chorar na sua tristeza. Existem pessoas que quando veem que alguém recebeu uma bênção, ele quer puxar o tapete daquela pessoa, ele quer que aquela pessoa fracasse naquilo e não dê certo para que ela continue sendo como aquela pessoa. Os irmãos de José, é o que eu digo sempre, são os negativistas. Eu creio que na sua casa, nem na sua vizinhança, não tem negativista, muito menos no seu trabalho. O que é isso, pastor? Negativista é aquele que te vê crescendo, subindo os degraus da vida, é aquele que te vê comprando algo, é aquele que te vê em oração, em jejum, em consagração, e alegre, feliz da vida, é aquele que vê você crescendo e quer que você abaixe. Mas às vezes nem é tanto para ocupar o seu lugar, às vezes ele está querendo só que você continue rebaixado como ele. Às vezes os irmãos de José não estavam preocupados de José ser alguém. Eles queriam que José continuasse sendo simples camponeses como eles. Nós vimos de uma herança de escravatura, onde quem era filho de escravo seria o quê? Escravo. Quem era filho da casa grande seria da casa grande. E quem nascia no campo, filho de peão, era o quê? Peão. Quem cuidava de ovelha ia ser cuidador de ovelha. Quem era camponês seria camponês. Os irmãos de José estavam preocupados em que ele continuasse ali, para que ele não fosse mais do que eles. A preocupação deles é que fossem todos iguais, mesmo que fossem alguém lá embaixo. Mas José ouviu um sonho do Senhor. O sonho de José é como o sonho que muitos aqui já sonharam há muito tempo. Muitos aqui pegaram um sonho e desenvolveu esse sonho. Mas talvez alguém perseguiu e fez com que caísse num buraco, ou até foi mesmo jogado em um buraco. E para sair desse buraco, ele largou o seu sonho lá dentro e saiu. Meus queridos, José não largou o seu sonho. José não abandonou o sonho. Quando José estava naquele buraco, creio eu, conjecturo eu, que ele naquele momento falava assim: não importa se eu estou nesse buraco, caído, ferido, se eu estou aqui com frio, com sede, com fome, importa que Deus falou comigo que tem um sonho, um projeto na minha vida. E o sonho de Deus vai se cumprir na minha vida. Queridos amados irmãos, José arrancava força. E daquele poço, para quem olha assim, um testemunho bacana, José vai sair do poço, como se estivesse assistindo o filme, José vai sair do poço e vai tomar posse da bênção. José vai passar por essa dificuldade e vai tomar posse da bênção. Mas quando José sai do poço, era para virar escravo. Seus irmãos o venderam para que ele se tornasse escravo. E foi para uma terra distante. E José viveu como escravo durante muito tempo. Só que, como acabamos de dizer, e a Bíblia nos relata, onde José entrava, a bênção do Senhor ia com ele. Mesmo que ele entrasse na casa do ímpio, quando ele chegava, tudo dava certo. O povo de Deus é diferente. O povo de Deus vive diferente. O povo de Deus age diferente. O povo de Deus espera diferente. O povo de Deus abençoa diferente. Quando José entrou naquela casa e começou a servir como escravo, as coisas começaram a produzir. A horta produzia melhor, o rebanho produzia melhor. Tudo que havia naquela casa, na casa de Potifar, começou a prosperar.
Deus naquele momento sabia o que estava fazendo. José tinha certeza que Deus tinha certeza do que estava fazendo com ele. Eu saí da casa do meu pai, saí da casa da minha mãe, ficar longe dos meus irmãos para servir como escravo. De repente algumas pessoas chegavam para conversar com José e falavam assim: mas José, que isso? Você está aí como escravo, cantando, salmodiando ao Senhor, mas está aí como escravo, sua família te repudiou, e você está alegre por quê? Tenho certeza que José falava assim: está tudo certo. José estava ali passando dificuldade. Tenho certeza que nós sabemos que escravos não eram tratados bem. Escravos eram tratados como animais, vendidos como cavalos. Quantos filmes nós vimos que ia comprar um escravo, olhava-se os dentes deles, olhava a canela, olhava os braços. José foi vendido como escravo, como um animal, mas nem por isso ele abaixou sua cabeça e deixou de lutar. A bênção sobre a vida de José era tamanha que Potifar cedeu a organização da sua casa toda a ele. Naquele momento, José cuidava da sua casa. José, a Bíblia diz que era um homem vistoso, de boa aparência. E a mulher de Potifar, que era o general, que era o organizador da tropa, da cavalaria, do exército de Faraó. Naquele momento, José cuidava da sua casa. Certamente a mulher de Potifar era uma mulher bonita. Tenho certeza, irmãos, que José tinha suas lutas interiores. Um rapaz solteiro, vistoso, longe da sua casa, carente. Chega uma mulher bonita e começa a assediá-lo, querendo se deitar com ele. Meus queridos, a Bíblia nos traz relatos mínimos, mas eu tenho certeza que muito mais coisa aconteceu com José. Foi muito assediado por aquela mulher. Ela tentou seduzi-lo muitas vezes. E dentro de José tinha um conflito interior. A carne militando contra o espírito. A carne querendo tomar a alma do espírito. E tentando colocar na alma dele que ele podia se deitar com ela. Não dá nada não. Não tem problema, José. Se você deitar com a mulher de Potifar, ela vai te honrar e vai falar bem para Potifar de você. E você vai crescer cada dia mais e mais. Tenho certeza que aquela voz interior que às vezes fala com nós, que tenta nos levar a fazer algo errado, também falou com José. Aquela voz que tentou arrastá-lo para que ele pudesse realmente, consumar o ato com aquela mulher e se satisfazer carnalmente e quem sabe ganhar uma honra. Um jeitinho brasileiro de alcançar as coisas de um modo mais fácil. Mas o que José fez? José rejeitou. Porque o plano de Deus era foco de José. Aquele sonho que Deus colocou na mente de José, aquele plano era o foco de José. Não importa, meus queridos, o tamanho da tentação. Não importa o quanto o inimigo tenta lutar contra você, não importa quanto o inimigo tenta te seduzir, não importa se ele te oferece um prato de lentilhas, não importa o que ele quer fazer com você para te tomar a bênção. Não é carro, não é dinheiro, não é poder, não é mulher, não é homem. O que Deus tem para você é muito maior. Meus queridos, imagino eu que José à noite se deitava e ficava pensando naquilo que ele estava passando e pensando assim: será o que vai acontecer comigo? Oh meu Deus, me ajuda. Quando José clamava a Deus, no meio da sua angústia, o Espírito de Deus vinha sobre ele e Deus o consolava, e Deus o enchia de autoridade, Deus o enchia de poder. E um belo dia, quando aquela mulher chegou e só estavam os dois dentro da casa,
ela tentou agarrá-lo. Ela tentou agarrá-lo à força, para que, como se no ímpeto, ele cometesse o pecado sem pensar. Imagino eu que ela chegou como quem não quer nada e de repente já avançou para cima de José. Só que quem anda na visão de Deus 24 horas, não tem um segundo de vacilo. Ah, pastor, pastor Elias, não é porque foi um momento de bobeira na minha vida. Pastor, eu estava lá e tal, e eu comecei a olhar, e quando eu vi eu já perdi no olhar, e acabou quando a gente passou perto e cara, aconteceu. Não existe momento de vacilo. Existe, como o pastor falou aqui dando testemunho, existe falta de compromisso com Deus. Existe falta de jejum, existe falta de oração, existe falta de leitura bíblica, existe falta de adoração ao Senhor, existe falta de congregar. O crente, ele não peca no ímpeto, o crente, ele peca quando ele deixa de fazer o alicerce, fazer a base do crente. Porque quando o crente está na posição de crente 24 horas por dia, pode vir a tentação que for, a hora que for, do jeito que for, na intensidade que for, que o inimigo não vai conseguir pegar o crente. Meus queridos, José estava tudo certo para ele. Aquela mulher tentou agarrar e ele fugiu desesperado. Acabou que a mulher prestou queixa. E quem que era o general? O marido dela. Um escravo, a conversa da mulher com o escravo, tentou seduzi-la, tentou violentá-la. O marido, naturalmente, quem é homem aqui imagina, um homem pula na sua mulher e você está com um chicote na mão. A paz do Senhor, meu irmão. Ou você tentou pegar minha mulher? Deus te abençoe, Jesus te abençoe. Todo homem aqui vai fazer desse jeito, não vai? Pastor Glauco, mas o Novo Testamento fala que tem que ceder a face. Eu só vejo o povo cristão indo para o Velho Testamento e corrigindo. Mas tamanha era a bênção sobre a vida de José, que quando Potifar ficou sabendo, a sentença natural era a morte. A sentença natural para José naquele momento, com a denúncia prestada pela esposa de Potifar, é que ele fosse pendurado e enforcado. Mas quando o servo de Deus está na presença, mesmo que o acuse injustamente, mesmo que o sentencie injustamente, Deus não permite os acusadores ou a justiça fazer algo com ele que não for da vontade de Deus. Meu querido, naquela hora Potifar falou, tranque-o no calabouço. Certamente muitos de seus conselheiros que tinham inveja de José, que queria governar a casa de José, fizeram o quê? Que isso, Potifar? O cara mexeu com a sua mulher, tentou bulir nela. Mata ele. Mas Potifar era autoridade constituída por Deus. Romanos 13 nos diz que toda autoridade é constituída por Deus. Ela traz a espada da justiça e da verdade. Potifar sentiu que aquilo não era verdade. Mesmo que sua esposa estava falando, mas não era verdade. E naquele momento mandou trancar no calabouço. José estava preso. Mais uma vez José se sentindo ali, naquele momento, sendo injustiçado. Meus queridos, imagina você, está tudo bem na sua casa e acontece isso tudo com você. E aconteceu o que com a maioria da nossa geração? A nossa geração é a geração da reclamação, a geração da revolta. Se um plano de governo mudou alguma coisa no cenário aqui embaixo, já começa a xingar. Vamos falar o nome dos antigos, para não falar os atuais. Né? Começa a xingar a Dilma, começa a xingar o Lula. Começa a espraguejar o presidente, começa a espraguejar o governador, começa a espraguejar o prefeito. Imagina José, trancado no calabouço, começar a espraguejar Faraó.
ou até mesmo Potifar. Faraó é o governante do seu país, onde ele estava morando. Se Faraó fosse espraguejado, que o faraó do Egito, passe dificuldade. Se o faraó, que é o governante, passou dificuldade, então todo o povo passaria dificuldade. Se Faraó começar a criticar, murmurar, ou se José começar a criticar, murmurar, o que vai acontecer? Todo o povo poderia começar a se perder também. Naquele momento que José vai para o calabouço, ele começa no calabouço a fazer coisas do bem, totalmente injustiçado, totalmente desonrado, mas ele começa a fazer o bem. Pessoas chegavam até ele, pessoas começavam a se aconselhar com ele. Naquele momento chega um padeiro e um mordomo, e passam um sonho para que José pudesse revelar. E da forma que José falou, aconteceu na vida deles. Meus queridos, você conta seu sonho para qualquer pessoa? Se for uma pessoa que tem o dom de língua, eu estou dizendo não é de orar em língua não, é o dom de falar muito mesmo, conversar fiado, fofocar, você vai contar seu sonho para essa pessoa? Aqui não tem, né? Não tem ex também, porque eu já vi ex-viado, ex-prostituta, mas ex-fofoqueiro eu nunca vi. Mas você vai contar seus sonhos para um fofoqueiro? Não vai. Aquele pessoal que estava ali, eles tinham credibilidade, viam credibilidade em José. Da mesma forma que nós temos que ser aonde nós passamos. Nós temos inspirado credibilidade nas pessoas que estão ao nosso derredor? As pessoas têm nos procurado para aconselhar, para contar os seus sonhos, para pedir intercessão pela sua vida, pela sua família? Como tem sido o nosso papel de cristão no meio da nossa família, no meio da sociedade, no nosso trabalho, na escola? Como tem sido? Pois José era aquele que ainda, mesmo na prisão, está tudo certo. José dá uma reclamadinha. José não reclamava. José continuava ali a agradecer a Deus, a adorar a Deus e bendizer a Deus. Um certo dia Faraó teve um sonho também. Quando Faraó teve o sonho, ele sabia que esse sonho tinha que ser interpretado, porque era um sonho profético. Faraó era uma autoridade também, a maior autoridade que existia no Egito. Então ele era constituído por Deus e ele sabia que aquele sonho era direcionado por Deus. Faraó começa a chamar ali os seus conselheiros, chamar ali todo o pessoal que adivinhava, que revelava, que contava os sonhos para eles, ele sabia o que era. Ninguém, absolutamente ninguém, Faraó não sentiu que era da parte de Deus a revelação dos sonhos. Mas aí, como José tinha profetizado na vida do mordomo que estava preso, que ele voltaria à casa de Faraó, servir Faraó. E assim aconteceu. E naquele momento o mordomo chegou-se até Faraó e falou assim: Faraó, existe um homem na prisão que revelou o sonho que eu tive e o sonho que o padeiro teve. E da forma que ele revelou, aconteceu. Faraó imediatamente diz: traga este homem, que ele venha até a minha presença e revele meu sonho. A Bíblia nos diz que chega o carcereiro, toque, toque, José, toma um banho aí, se arruma que Faraó quer falar com você. Para quem foi para o calabouço, com a acusação de ter bolido na esposa do general Potifar, o que ele imaginaria naturalmente? É hoje que a minha cabeça vai a prêmio. Mas não, José tinha um sonho. José sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. E mesmo ele estando no calabouço, ele foi cantando, tomou seu banho, trocou roupa, vestiu uma roupa melhorzinha, se barbeou e foi se encontrar com o Faraó. Chegando à presença de Faraó, ele pegou aquele sonho que Faraó contou
Todo mundo sabe aquele sonho das 7 vacas magras, que comeu as 7 vacas gordas, as 7 espigas mirradas, que comeram as 7 espigas cheias. José revelou que as 7 espigas gordas eram 7 anos de fartura, as 7 espigas mirradas eram 7 anos de escassez, da mesma forma com as vacas. E José contou tintim por tintim, falou com o faraó direitinho como ia acontecer, o que tinha que fazer, tinha que economizar nos 7 anos de fartura, para quando chegasse a escassez tinha que ter guardado, e falou o que o faraó perguntou, ele falou muito mais da parte de Deus. Ressalta aqui, meu irmão, que quando José chegou, o faraó pediu para ele revelar um sonho. E ele já falou, da minha parte não tem nada, mas Deus revelará o teu sonho. José poderia chegar ali se achando o bambambam, o todo-poderoso, falar assim, eu posso revelar o sonho de Faraó. Mas ele vestiu a sua capa da humildade, chegou-se até Faraó e falou assim, é Deus, eu não, Deus. É Deus que faz através da minha vida. E como ele foi humilde, Deus o honrou. E ele contou tudo tintim por tintim e mais um pouco ainda. Queridos amados irmãos, quando o faraó viu aquela destreza que José tinha para lidar com as coisas, para falar e via que tinha um direcionamento de Deus, uma sabedoria direcionada por Deus, o faraó disse, não há outro homem a não ser José para tomar conta das nossas coisas. A partir de hoje, abaixo de mim, faraó, quem manda no Egito é José. Naquele momento, o faraó pega José e veste com as melhores vestes, lhe dá o seu anel de assinatura. A assinatura de Faraó estava no dedo de José. O que José assinasse era a ordem de Faraó. Todo o povo, e olha que Egito era a maior nação que existia naquela época, e todo o povo estava sujeito às ordens de José. Passaram 7 anos, 7 anos de fartura, ótimo, 7 anos de fartura, e José economizando. Todo mundo acostumado na fartura e José juntando. Para que haja fartura, haja essa economia da fartura, José teve que cortar alguns gastos em alguns setores. Teve que mexer com a política. Imagina os políticos daquela época que falaram, um escravo cortando orçamento meu. É emenda parlamentar minha que o escravo está mandando que não execute. José comprou briga política. Se na casa dele, com os irmãos dele, dos 12 irmãos que eles eram, e José e mais 11, gerou inveja em 10, imagina ele como auxiliar de Faraó, o tamanho da inveja que gerou no Egito sobre a vida dele. Mas José tinha um sonho, tinha um objetivo, direcionado por Deus. Conforme Deus mandou, ele enfrentou inveja, enfrentou contenda, enfrentou a adversidade política, enfrentou quem apareceu, ele enfrentou direcionado por Deus, e como Deus determinou, ele fez. Passaram-se os 7 anos de fartura, José conseguiu juntar o que Deus mandou, e nos 7 anos de escassez, todo o povo, tanto do Egito como das outras nações, vieram até o Egito para poder conseguir um pouco de alimento. Um belo dia, chegou alguns homens, e José estava ali, seu escritório, local que se tomava as decisões, e chegam alguns homens e ele bate o olho, e ele os conheceu. José estava todo diferente. Naquela época os homens usavam maquiagem, se bem que hoje tem uns que usam também, né? Mas José naquela época estava todo diferente. Quando ele olha aqueles homens, ele falou assim, meus irmãos, são meus irmãos, os 10 que me jogaram naquele poço, e Benjamim, os meus irmãos. Naquele momento José poderia ter se usado da sua autoridade para vingar-se contra eles. José poderia, se tivesse um coração ruim, mandar na hora, executa todos.
pendura em praça pública e deixa lá até apodrecer, até os corvos comerem. Mas a Bíblia diz que quando José viu os seus irmãos, ele vira o rosto e a lágrima cai. José chora. José chora naquele momento. E isso Deus nos traz a reflexão que não importa aonde chegarmos, não importa o quão grande nos tornarmos, não importa o que conquistarmos, se nós não tivermos a nossa família, nós não somos nada. Se nós não tivermos o nosso alicerce, a nossa família junto conosco, no nosso coração, nós não somos nada. Não tem bênção material que compre a nossa família. Não tem bênção material que compre aquele que está ali do nosso lado, não importa a dificuldade. Não tem bênção material que compre realmente aqueles que Deus colocou na nossa vida para que tivéssemos a comunhão verdadeira. Naquele momento José começa a chorar, mas ele contém as suas lágrimas, fica firme e os atende. Ele arma a situação ali, inverte a situação que ia ter que deixar o irmão querido do papai, o caçulinha, Benjamim, e ter que buscar o pai dele, e eles pensam assim, mas se deixar Benjamim, meu pai vai ficar doido, e vai pensar que vai morrer igual José, e vai até morrer do coração. Mas resumindo a história, dá tudo certo, e eles vão ali e buscam o seu pai. Quando Jacó chega, até José, resumindo bem a história, quando José olha o seu pai, e o seu pai olha José, o pai conhece o filho. Naquele momento, Jacó bate o olho no seu filho e fala assim, é meu filho, é o meu filho querido. Deus nos traz a meditação nisso aí, que não importa o quanto tempo passe, o quanto nós mudemos, nossos pais nos veem através da nossa postura. Nossos pais nos veem através de tudo aquilo que nós falamos no passado, através de tudo aquilo que nós fizemos no passado. Os nossos filhos também serão da mesma forma, nos conhecerão no olhar, saberão que aquelas palavras que foram faladas, elas têm que ser perdoadas. A palavra lançada, ela causa algo muito tremendo no coração da pessoa. Por isso, quando a gente sabe que falou algo incondizente dentro da nossa família, ou até mesmo na nossa família, igreja, nós devemos pedir a Deus, primeiro, para dar ao nosso coração o quebrantamento. Talvez a gente está tudo certo no nosso coração, mas para a pessoa não está. Talvez aquela pessoa que nos ofendeu, mas se nós somos cristãos e temos a graça dentro do nosso coração, é nós que devemos procurar aquela pessoa e declarar para ela que Jesus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Meus queridos, José naquele momento ele passava a ter seus familiares. E eu imagino aquela situação. José pensou todos os dias que ele passou sem seus familiares. No momento em que ele os vê, uma vontade tremenda de abraçar, de beijar, de dizer eu te amo. Deus nos trouxe aqui essa noite para te dizer que assim como o irmão deu testemunho aqui, nós só temos o hoje. Nós não temos o amanhã, não sabemos se teremos o amanhã para abraçar a nossa família. Comece cada dia como se fosse o último. Comece cada dia fazendo com aquilo que você faz como uma melhor coisa da sua vida. Fala assim, não, hoje eu tenho que fazer isso aqui da melhor forma possível, porque amanhã eu não sei se eu estou aqui para fazer. Quando acordar, dá um abraço no seu filho, dá um abraço na sua filha, dá um abraço na sua esposa, dá um abraço no seu marido. Imagina que é a última vez que está ouvindo. Se Deus leva uma criança, permite uma leucemia e leva aquela criança, talvez a gente pode ter revolta no coração. Mas o próprio Deus cedeu seu único filho para que fosse humilhado, fosse ali bastante massacrado, fosse ali abatido, realmente abatido como um animal, como um cordeiro. Deus permitiu para que muitos vissem
a glória de Deus acontecer na vida dele. Permite algumas situações adversas na nossa vida, assim como o falecimento da criança, assim como aconteceu com José, várias perdas, várias decepções, mas tudo foi dentro do plano de Deus. Não há uma folha da árvore que cai se não for pela permissão de Deus. Eclesiastes 3, a palavra do Senhor nos diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, para plantar, para colher, de abraçar e afastar de abraçar. Meus queridos, qual que é o seu tempo na sua vida hoje? É momento de ver na sua vida o que realmente Deus quer com você, para que você faça na vida dos outros. Deus tem um propósito com cada um de nós, no tempo certo, na hora certa, no lugar certo. Basta que estejamos caminhando na visão, no sonho que Deus realmente traçou para nós. Se em algum momento da sua vida você abandonou esse sonho, se você começou a ouvir as críticas, ouvir a inveja e começou a ver as dificuldades maior do que seu sonho, Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer que Deus é muito maior do que o inimigo. Ele não pode afastar o sonho da sua vida, o sonho, o projeto que Ele colocou no seu coração. Ele vai ser reavivado nesta noite, ele vai ser lançado neste momento no altar do Senhor, para que o Senhor possa novamente recalcular esse sonho, aonde você parou, o que tem que melhorar, o que tem que voltar. Deus vai fazer o milagre na sua vida hoje. Chega de lamúria, chega de reclamação. Existe um Deus de milagre que está aqui neste lugar. Existe um Deus de poder e glória que criou os céus e a terra, um Deus de autoridade, um Deus de poder, um Deus de atitude na sua vida, que está aqui para fazer o sobrenatural. Não importa o que o inimigo falou, não importa o que o inimigo achou que decretou, pois o que o Deus fala, o inimigo tem que obedecer. É como aquela parábola, aquele conto popular que tem, em que a mulher estava em dificuldade, com seus filhos, passando fome. E o inimigo usa um homem muito rico para comprar algumas coisas no supermercado e falar com a mulher: vai lá e leva essas compras, leva o envelope com dinheiro, entrega tudo para ela. Quando você terminar de entregar, você entrega o dinheiro e ainda fala assim: foi Satanás que mandou para a senhora. Vamos ver se aquela mulher é crente mesmo. Quando chegou o pessoal do mercado, aquelas caixas chegando, né, suponhamos que tinha iogurte, chocolate, biscoito, e aqueles meninos chegam comendo e vai tomando iogurte, aquela coisa toda. O menino estava com fome, não tinha o que comer. Lembra menino pequeno com fome? Quando a gente era muito, muito pobre. E os meninos começam a comer e tal, e a mãe vai vendo aquilo, que alegria, que alegria. De repente o homem chega, termina de entregar, pega o envelope e entrega para a mãe. A mulher pega o envelope e entrega para a mãe. Aqui, e ele mandou mais um envelope com dinheiro para a senhora. Deus é bom, Deus é bom. A mulher grita o tempo todo: Deus é bom. A senhorinha gritando: Deus é bom, e a mulher fala assim: só que tem um negócio, quem mandou tudo isso aí foi o inimigo, foi Satanás. Muitos estariam falando assim: opa, toma tudo de volta e tal, mas Deus deu sabedoria para ela. Meu querido, minha amiga, não importa quem trouxe, não importa quem veio, o que importa é que quando Deus manda, até o diabo obedece. Louvado seja Deus. Meus amados, Pastor Glauto, muito bem, a Bíblia traz uma história de mais de 4.000 anos atrás, uma história muito bonita. Isso aconteceu naquele tempo, isso não acontece mais. Tentar aqui resumir um testemunho de uma pessoa em 5 minutos. Existia um garoto que cresceu, foi ao nome do lugar que ele foi, né, os pais se encontraram, né, e houve ali uma conjunção, e o menino foi concebido no Retiro da Roça. É bem roça. E aquele menino muda para outra cidade, nasce lá naquela cidade. E eles vão crescendo ali na roça, e como eu falei, filho de peão, vai ser peão. Mas até os 10 anos ele cresceu na roça, trabalhando naquela labuta toda. E de repente Deus coloca no coração do pai daquele menino para que eles mudassem para a cidade, para que ele pudesse estudar. Quando chega na cidade, menino bobo de tudo, eles crescendo na periferia muito pobre, chamada Baixada. Aquela Baixada tinha de droga, prostituição, roubo, furto, assalto, tudo que não prestava era na Baixada.
falava assim, matou alguém. Todo mundo falava, deve ter sido lá na Baixada. E aquele menino cresceu ali no meio da Baixada, e quando ele ia jogar bola com seus amigos, né, os amigos falavam assim, doido, dá um tapa aqui, doido. Aí o menino falava assim, dá um tapa, que isso, que coisa é essa estranha? Aí ele, não, doido, isso aqui é um baseado de maconha. Ele, você está doido, você é droga, droga mata. E aquele menino cresceu no meio daquele povo, mas graças a Deus nunca se cedeu, porque ele tinha um sonho. Aquele menino cresceu, começou a estudar, na escola, né, se foi desenvolvendo, né, e Deus permitiu que um dia ele se casasse. E com 19 anos ele se casou, e ele tinha, desde pequeno, uma grande preocupação. Será que quando casar, vai acontecer comigo igual aconteceu com meu pai? De ter dia na roça de comer arroz com cariru de porco? Quem que conhece cariru de porco? Levanta a mão, por favor. Pouca gente pobre aqui, glória a Deus, todo mundo rico. Cariru de porco é como uma couve menor, da folha bem pequenininha, que é jogada para os porcos comerem, onde não tem muito alimento. Só que aquele menino, aquele povo, não tinha o que comer, comia arroz com cariru de porco refogado. E quando eles mudaram para a cidade, não mudou muita coisa não, comia coisa, era regrado mesmo. Era aquele assim de ter que partir o ovo de vez em quando tinha um ovo. Então assim, crescer naquela dificuldade, e observe que o cenário é para aquele menino crescer no meio da criminalidade e se tornar um criminoso. Mas aquele menino tinha um sonho. Quando eu crescer, eu quero ter o alimento para pôr na panela e servir na mesa para meus filhos comerem. Para isso, na época, ele sonhava em ganhar R$1.000. Só que o salário mínimo era 300 e pouco. Aí ele pegou e se casou com a mulher ganhava um salário e meio. 450. Casou por causa do salário, né? Não, acho que não. Mas eles se casaram, 2 salários e meio. Com 5 meses que a sua filha nasceu, já com 20 anos, a criança começa a passar mal, a mulher tem que largar o serviço. E aquela mulher, abandona o serviço para cuidar da criança e passaram a viver com um salário mínimo. Um salário mínimo. Na casa, num quarto emprestado, sem ter condição de cuidar dos seus filhos. Na Baixada. Aparece um amigo e fala, qual é, doido? Vamos ali com nós meter uma fita. Cai para dentro aí, vamos meter uma fita na joalheria ali, vamos desembolar uma treta, vai ser muito doido. Ele fala assim, que treta, que conversa esquisita é essa? Não, doido, nós vamos assaltar uma joalheria ali, vai dar uns R$20.000, aí nós dá 10 mil para você e cada um fica com 5, só para te fortalecer, doido. Ele fala, não, Deus não gosta disso. Quem planta coisa errada, colhe coisa errada. Quem planta coisa amarga, colhe coisa amarga. Ele não quis ir, os seus amigos foram, conseguiram assaltaram, conseguiram R$27.000. Mais do que eles queriam, eles conseguiram. O maior foi preso, o menor foi para o sócio educativo, com pouco tempo saiu, gastou a grana toda. Quando saiu, gastou a grana toda, o outro saiu depois também e veio e o matou. Para ele já viu na vida daquele menor ali o que era criminalidade. Quem fazia coisa errada ia para o caixão, ou #Buxelindró. Quem matou foi de novo para a prisão. E aquele menino naquela dificuldade com a sua esposa, e vendo seus amigos, um morrendo por causa do crime, outro cometendo crime e indo preso. Mas ele sabia que tinha um plano de Deus na vida dele. E ele começa a fazer coisas conforme Deus mandava. Ganhando 300 e poucos reais, um dia chega uma profeta de Deus, sapateia e rodopia e fala um bocado de coisa, língua estranha, e ele pega e só escuta falar da boca dela. A porta que Deus vai abrir para você é muito maior do que você pensa ou imagina. Prepara-te, quando você vê a porta, você saberá que é. E aquele menino começa a sair olhando porta, né? Onde é que está essa porta? E Deus conduz ele, e esse menino vai trabalhar num local que tinha um portãozão enorme. Quando ele chega lá, o salário era R$800. Ele falou assim, mas não deve ser a porta ainda, porque a porta era, o sonho dele era 1.000. Só que aqui ali tinha um serviço, tinha uma escala que dava para trabalhar naquele lugar e no outro também. Aí dava 1.100. Para quem é dizimista, sabe o que eu quero dizer? Os 1.000 dele mais os 10% dele devolver para Deus. Ele sempre fiel a Deus, sempre fiel a Deus. Deus foi permitindo ele crescer. Dificuldade, dores, muitas vezes jogado nos buracos, muitas vezes criticado,
muitas vezes jogado para escanteio, longe da família, sofreu muito. Aquele menino sofreu muito. No primeiro dia que ele foi trabalhar nesse local, ele pegou e no almoço ele comeu ali arroz, feijão, salada, uma guarnição, era cenoura com chuchu, mas era uma guarnição, e a carne. Ele só lembrou de uma coisa: lá em casa minha esposa está comendo arroz com batatinha. Ele comeu aquilo ali, mas sabe quando come com a boca boa, mas não quer descer? Comida gostosa, mas preocupado. Minha esposa e minha filha estão lá em casa. Como é que eles estão comendo? Terminou de almoçar, eles deram um docinho daquele, com as geleinhas de 3 cores. Ele pegou a geleinha, colocou no bolso, guardou e levou para casa. Quando ele chegou em casa, que eles foram jantar, ele pegou aquele docinho e dividiu em 3. Um pedaço para ele, um pedaço para a esposa, um pedaço para a filha. Aquele jovem rapaz, já pai de família, ele preocupava com sua família. E sonhava em ganhar os R$1.000, estava ganhando os R$1.000, começou a melhorar a vida para eles. Ele não desistiu, sofreu muito naquele trabalho. Muitas críticas, muitas lutas, muita inveja, muito tentado puxar o tapete dele. Mas quando está na visão de Deus, Deus começa a trabalhar na vida dele e prosperar ele dentro do trabalho. Quando está na visão de Deus, o trabalho dele chega a um ponto que ele já era o diretor-geral, não tinha como mais. Não tinha como ele crescer dentro da empresa. Deus leva ele para outro lugar e torna ele diretor regional. E ele continua servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, abençoando as pessoas. E quando não tinha mais espaço para ele crescer, Deus leva ele para outro lugar e torna ele superintendente estadual. Deus fez nos dias de hoje na vida de um jovem. Deus multiplicou na vida desse jovem que eu estou falando. Deus abençoou tanto que hoje o que ele pensava em ganhar é o dízimo dele. Porque Deus abençoou aquele jovem. E é isso que Deus quer fazer com você, meu irmão. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Da mesma forma que Deus fez na vida daquele jovem, Ele quer fazer com você agora. Deus quer que você esteja no plano dEle, na visão dEle, no caminho dEle, cumprindo a vontade dEle, renunciando às tentações da carne e buscando sempre obedecer à voz dEle. Esse jovem cresceu. Hoje ele está pregando lá na família, na noiva do Cordeiro. Hoje ele está no altar do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Quando Deus escreve um plano, toma posse dele. Quando Deus escreve na sua vida e te dá um sonho, toma posse dele. Não deixe o inimigo tomar, frustrar os seus planos. Deus quer restituir os seus sonhos aqui esta noite. Da mesma unção que Ele derramou sobre a minha vida de prosperidade, da mesma unção que Ele derramou de paz, de alegria, onde quer que a gente entre é abençoado. Quando me veio o convite para vir para Belo Horizonte, cheguei na minha esposa e perguntei: meu bem, apareceu um convite para a gente ir para Belo Horizonte, o que você acha? Ela só falou no meu olho assim, com um olhar de profeta: meu bem, aonde a gente for, vai ser abençoado. Eu gostaria de convidar toda a igreja para ficar de pé. Eu gostaria que você começasse nesse momento a pensar o que foi que o inimigo tirou de você, ou os sonhos que o inimigo jogou no poço. Deus quer restituir o seu sonho esta noite. Deus quer tomar de volta aquilo que o inimigo achou que já decretou na sua vida que não vai mais. Meu querido, feche os seus olhos neste momento. Começa a meditar naquilo que você precisa realmente buscar de Deus para a sua vida. Eu tenho para te dizer que o que Deus te deu ninguém toma. Eu tenho para te dizer que o que Deus decretou ninguém impede. Eu tenho para te dizer que a porta que Deus abrir, ninguém fecha. Temos que estar ligados na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Ouvir a voz do Espírito Santo. Ter comunhão com Deus.